Fala pessoal, Carlos falando, tudo bem com vocês? No dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundo de logística. É um ativo que ele tem uma certa resiliência. O número de pessoas que compram pela internet, que são aí partidárias do e-commerce, não para de aumentar. Então esses galpões logísticos, eles são extremamente importantes. Quando você compra alguma coisa pela internet, você quer que isso chegue rápido. Então é muito importante que esses galpões eles tenham qualidade e eles estejam localizados próximos dos grandes centros urbanos. Portanto, é um setor que eu gosto muito de investir. E eu estou aumentando a minha posição em fundos imobiliários de logística. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Só lembrando que eu não estou recomendando compra nem venda de nada aqui. Se o vídeo for te agregar, te ajudar, te agradar de alguma maneira, não esquece de se inscrever, fortalece o canal, me incentiva, me dá ânimo para continuar produzindo material de qualidade para vocês. Então, vamos ao nosso vídeo, galera. Eu estou aqui com um fundo de logística que está na ponta da língua dos especialistas do mercado financeiro de fundos imobiliários. Praticamente todas as carteiras recomendadas das casas de análise tem esse fundo lá sendo recomendado, é o Bradesco Logística BRCA11. É um fundo que nesse momento da gravação do vídeo, uma cota dele custa cerca de R$ 127. Ele está com um yield nos últimos 12 meses de 7,24% e ele conta aqui com uma belíssima valorização nos últimos 12 meses de 15,62%. Esse fundo imobiliário ele conta com um patrimônio de mais de 1,7 bilhões, portanto é um patrimônio robusto, porém o P sobre VP dele já está um pouco deslocado, está 1,05 nesse momento da gravação do vídeo. E aí eu vou fazer a primeira observação. Eu não dou muita credibilidade a esse indicador no que diz respeito a fundos de tijolo. Por quê? Esses imóveis eles estão sempre passando por uma reavaliação patrimonial. E quando esse valor patrimonial desses imóveis ele é jogado para cima, isso afeta diretamente o P sobre VP. A gente acabou de ver isso agora com o XPML. Ele teve uma reavaliação patrimonial, o valor do patrimônio do fundo foi jogado para cima e o P sobre VP foi corrigido. Inclusive eu adquiri várias cotas dele. Estava esperando uma oportunidade como essa, o P sobre VP corrigir, eu aproveitei a oportunidade. Mas, voltando aqui para o nosso vídeo, fato é que o P sobre VP nesse momento está 1,05. Número de cotistas dele, mais de 116 mil e cerca de 14 milhões de cotas aí lançadas no mercado. Então, esse foi o primeiro fundo que eu analisei. O segundo fundo foi o BTLG11, que é um fundo que já faz parte da minha carteira, é um excelente fundo de logística. Os ativos dele estão localizados num raio de 30 quilômetros de São Paulo, da cidade de São Paulo. Isso é fundamental para que as encomendas cheguem mais rápido aos clientes e com mais segurança. Então isso traz muito valor para esse fundo. É um excelente fundo imobiliário gerido aí pelo BTG, que é se não for o maior, é um dos maiores bancos de investimento da América Latina. Para você ter uma ideia, a maioria desses fundos imobiliários, eles chamam o BTG para poder administrar o fundo deles. Então, por aí você já tem uma ideia do tamanho da importância desse player no mercado. E o BTLG, é claro, surfa nessa onda de qualidade do BTG Pactual. Bom, o yield dele nos últimos 12 meses, 8,71%, portanto muito bom. O valor da cota, R$ 102,49 no momento da gravação desse vídeo. Número de cotistas, mais de 243 mil, mais de 28 milhões de cotas lançadas no mercado. Patrimônio desse fundo aqui, mais de 2,7 bilhões de reais, portanto um patrimônio muito robusto, só que o P sobre VP dele também já está deslocado. No momento da gravação desse vídeo, 1,04, ou seja, melhor do que o P sobre VP do Bradesco, que como nós acabamos de ver,
está com 1,05. Então, temos aí uma pequena vantagem do BTLG em relação ao Bresco, no que diz respeito ao P sobre VP. Bom, terceiro fundo que eu analisei foi o fundo aí mais renomado do mercado no que diz respeito à logística, que é o HGLG11. Esse fundo aqui, uma cota dele no momento, custa mais de R$ 161. O yield dele nos últimos 12 meses, mais de 9%. Ele, nesse momento, conta com um patrimônio de mais de 5 bilhões de reais, portanto é um patrimônio muito grande, muito robusto. Ele tem mais de 396 mil cotistas, mais de 33 milhões de cotas lançadas no mercado, porém, o P sobre VP dele também já está deslocado. Nesse momento está 1,05. O quarto e último fundo que eu analisei foi o XPLG11. Valor da cota dele nesse momento, R$ 113,96. O yield dele nos últimos 12 meses, 7,94%. Está com uma valorização nos últimos 12 meses de mais de 5,68%. A gente percebe que ele tem um patrimônio muito robusto de mais de 3 bilhões de reais. Vai aumentar porque o XPLG, nesse exato momento, ele está em período de subscrição, que visa captar aí mais de 400 milhões de reais. Ele tem mais de 312 mil cotistas, portanto é muita gente, são muitos investidores, mais de 27 milhões de cotas aí no mercado financeiro e, de todos os que a gente analisou, é o que está com o P sobre VP mais confortável. Ele está nesse momento com 1,03. Muito bem, li o relatório gerencial de todos eles e optei por aumentar a minha posição no XPLG11, porque está com o preço de cota mais perto do valor patrimonial de cota, de todos esses que a gente olhou. É um fundo gigantesco, é um fundo que tem desempenhado muito bem o papel dele no mercado financeiro. Deixa eu mostrar para vocês no Investidor 10 dados que eu gosto muito de olhar nessa plataforma, que para mim essas duas plataformas elas são complementares, a Status Invest e a Investidor 10. Aqui no Investidor 10, o que eu gosto de olhar toda vez que eu vou colocar um novo fundo na minha carteira? Eu gosto de olhar o retorno do investimento. Então, repara que você tem a rentabilidade e embaixo você tem a rentabilidade real. O que é essa rentabilidade real? É tudo aquilo que o investimento está te dando já acima da inflação. E isso é o que interessa. Por quê? Todo investidor ele tem como princípio base proteger o seu patrimônio da inflação. Essa é a primeira coisa que você tem que buscar no mercado. Atingiu essa meta, você tem que buscar uma segunda meta, que é uma rentabilidade acima da inflação. Não adianta você investir, você fazer um investimento num ativo que ele te dê uma rentabilidade menor do que a inflação, que significa que você está perdendo dinheiro. Nesse caso aqui, não. Repara que nos últimos 5 anos, o XPLG ele tem dado um retorno acima da inflação, inclusive nos últimos 5 anos de mais de 44%. Então, isso daqui é fundamental que você olhe toda vez que você for colocar um novo ativo na sua carteira. Bom, repare que nesse gráfico aqui eu tenho em vermelho o XPLG e eu tenho em preto o CDI, e a gente vê que ele está dando uma surra no CDI nos últimos 5 anos. Portanto, muito saudável, uma rentabilidade muito bacana. Vou colocar agora o IPCA aqui para a gente analisar. Tirei o CDI e deixei o IPCA. Repara que ele está dando uma rentabilidade muito acima do IPCA. Portanto, isso confirma a ideia de que é um investimento saudável, que dá um retorno que compensa o risco. Mas o que eu gosto de olhar aqui? Repara, que ele paga dividendos crescentes no decorrer dos anos. Aí ele tem um dividendo atual, como eu falei para vocês, yield de 7,86% e um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 6,32%. E aí eu vou fazer aqui um rápido parênteses. Pode ser que nesse momento você esteja pensando o seguinte, cara, para que você vai
investir num ativo que te paga 6,32% de rendimento ao ano, se você pode investir num fundo de papel que está te dando aí 11, 12, 13% de rendimento ao ano. Todo investidor, quando ele começa a investir em fundo de tijolo, ele faz essa comparação. Deixa eu rapidamente abrir aqui para vocês um fundo de papel qualquer. Vou botar o MCCI 11, por exemplo. Vamos pegar aqui o dividend yield dele, repara, 12,71%. E aí o camarada faz o seguinte, ele compara esse dividend yield do tijolo com aquele dividend yield do papel. E aí ele conclui que o dividend yield do papel é maior. Só que, gente, nem sempre isso é verdade. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar um card aqui e uma tela final, onde eu explico detalhadamente por que nem sempre os fundos de papel pagam mais do que os fundos de tijolo. Isso daqui, você tem que fazer uma análise para você poder aprender a comparar os dividend yields. E você vai perceber que na maioria das vezes os fundos de tijolo eles acabam te pagando um dividend yield maior do que os fundos de papel. Por quê? Em teoria, e é importante eu falar essa palavra, e lá nesse vídeo que eu vou deixar indicado para vocês, eu explico isso detalhadamente. Em teoria, esse dividend yield aqui, ó, dos fundos de tijolo, eles já são dividend yields, rendimentos reais. Ou seja, é um rendimento que ele já está te dando acima da inflação. E quando você olha o dividend yield de um fundo de papel, ele não é um rendimento real. Isso daqui não é acima da inflação. Você tem que descontar a inflação dos últimos 12 meses desse percentual para você saber quanto realmente ele está te pagando de rendimento real. E aí é essa diferença que então você compararia com o dividend yield de um fundo de tijolo, que em teoria, guarda essa palavra, em teoria, assiste o vídeo lá que você vai entender porque eu estou falando em teoria, isso aqui é real, já é acima da inflação. Então você vai perceber que bons fundos de tijolo, na maioria das vezes, eles pagam mais do que fundos de papel, beleza? Mas esse é assunto para um outro vídeo, já está gravado, de novo, vou deixar o card aí para vocês. Voltando à nossa análise aqui, então ele está pagando dividendos aí crescentes no decorrer dos anos, isso é muito bom, né? Uma outra coisa bacana que essa plataforma faz é mostrar para a gente, ó, o Magic Number. O que seria esse Magic Number, esse número mágico? Seria o número de cotas que você tem que ter desse ativo para que os proventos sejam suficientes para que você compre uma nova cota, sem ter que aportar mais dinheiro. Nesse momento aqui, esse número mágico é de 147 cotas para o XPLG11. Bom, aqui nós temos o home broker, o ativo acabou de entrar em leilão, porque já são 17 horas da tarde, né? O preço dele atual, nesse momento em azul, aqui no canto da tela, R$ 113,90. A gente percebe que esse ativo ele deu uma excelente oportunidade de compra hoje que eu perdi, que foi essa vela gigantesca vermelha aqui. Repara que ele teve uma mínima de R$ 113,22. E quando eu abri o home broker, esse momento já tinha passado. Eu perdi essa entrada, infelizmente. Mas eu consegui comprar a um preço que eu me propus. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Repara, isso daqui é tudo isso eu olho, tá? Antes de comprar um ativo. Aqui eu tenho o livro de ofertas. Quando você coloca uma ordem para comprar um ativo, essa ordem vem para cá. Ela fica posicionada aqui, tá? E aí você consegue ver a sua ordem, consegue ver quem está atrás de você, quem está na sua frente, ordens que estão na sua frente. Aqui, ó, você tem o livro de preços, tá? Que também você consegue visualizar onde os grandes players estão comprando ou vendendo ativos. Por exemplo, aqui ó, a gente percebe que tem uma grande ordem de venda. O vermelho significa venda, uma grande ordem de venda de 762 cotas no preço de R$ 114,15. Bom, aqui do lado, na lista de ordens, eu tenho as ordens que eu executei. Então, repara ó, que eu fiz aqui uma compra no dia 19 de setembro, por volta das 4h09 da tarde, 16h09,
de XPLG. Tá? E fiz também uma de BTLG, uma pequena compra. E a minha compra foi no preço de R$ 113,80. Então, eu consegui comprar esse ativo ao preço de R$ 113,80. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o valor patrimonial desse fundo, XPLG11. Essa daqui é a plataforma do Funds Explorer. Então, você percebe o seguinte, que nesse gráfico aqui, ó, que mostra a evolução do valor patrimonial da cota, você percebe que um bom fundo de tijolo ele tem que ter esse comportamento aqui que eu estou mostrando para vocês. Eles têm um aumento do valor patrimonial da cota no decorrer do tempo. E eu também explico isso em detalhes naquele vídeo que eu falei para vocês. Sempre que você for comprar um fundo de tijolo, é importante você olhar isso daqui. É importante que essa curva aqui, ó, ela esteja crescente, ela esteja ascendente. Isso significa que o fundo de tijolo está fazendo uma boa gestão, ele está cumprindo com o papel dele, que é dar uma proteção do patrimônio contra a inflação. Ou seja, o patrimônio que você está colocando ali, ele não está perdendo poder de compra no decorrer dos anos. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês. Bom, fora isso, você pode também, rapidamente, e você deve fazer isso, dar uma olhada no relatório gerencial antes de comprar o fundo e depois que você comprar qualquer fundo imobiliário, você deve se habituar a ler o relatório gerencial. É uma vez por mês, você senta num cantinho, abre uma cerveja, abre um vinho, passa o olho nisso daqui. Todas as informações importantes estão aqui. Aqui o gestor vai dizer para você o que ele está fazendo com o seu dinheiro. Então repara que esse fundo ele teve início em 2018, ele tem atualmente, como eu mostrei para vocês lá nas plataformas, um patrimônio de mais de 3 bilhões de reais, vai aumentar porque ele está em subscrição visando captar mais 400 milhões, número de cotistas 312 mil, mais de 312 mil, e agora eu também estou incluído nesse número aí. Aqui você vai ter todas as informações, por exemplo, ó, esse gráfico é muito importante, resultado financeiro. Você tem que prestar atenção no resultado, que é a linha cinza, e na distribuição por cota. É muito importante que os fundos eles façam mais resultado do que eles distribuem. Por quê? Isso significa que ele está acumulando reservas. E essas reservas elas vão servir para estabilizar o pagamento dos dividendos quando o mercado não estiver favorável ao seu fundo imobiliário, ao fundo que você está investindo. Aqui é o portfólio. Repara que ele tem mais de 90% do patrimônio dele investido em imóveis, 69% de contratos atípicos e 31% de típico. Lembrando que o contrato atípico protege mais o investidor. Portfólio dele, 13% em Via, 12% em Leroy, 9% em Renner, Mercado Livre, Grupo Pão de Açúcar, enfim, grandes clientes. Nós temos aqui ó, a correção dos contratos, 75% deles por IGPM, por IPCA e 22% por IGPM. Nós temos aqui tabelas de atualização dos contratos, revisional dos contratos, vencimento dos contratos. A maioria deles ó, vai ser de 2025 para cima, né, em diante. Nós temos aqui ó, uma das informações mais importantes quando você for comprar um fundo de tijolo, que é a vacância. Você tem que escolher um fundo que esteja com a vacância daquele ativo condizente com a vacância daquele setor no mercado. A gente percebe que a vacância desse fundo está, nesse momento, em 4,3%. Ou seja, é a menor vacância desde setembro de 2022. Isso aqui é muito bom. É uma informação muito importante. Aqui você tem a diversificação regional, onde estão localizados os galpões. A gente percebe que a maioria deles está no estado de São Paulo, mais de 46%. Ele tem 17 galpões logísticos. Aqui nós temos fotos dos galpões logísticos. Então depois vocês dão uma olhada nisso daqui com calma. São vários galpões de excelente qualidade, localizados aí próximo às principais rodovias do país para facilitar o escoamento da carga. Enfim, tem muita informação bacana aqui que depois você vai ler com calma e no conforto do seu lar.
Então, galera, só para finalizar o vídeo, deixa eu mostrar para vocês aqui na minha plataforma. Então, nesse momento, eu tenho mais um ativo fazendo parte da carteira. Ele é o XPLG11, está aqui. Repara então que eu tenho aqui 12 cotas desse ativo total investido. Não tem custo médio ainda, porque eu acabei de comprar, mas provavelmente vai ser o preço que eu paguei, tá certo? Então, lembrando, gente, se o vídeo agregou, se ajudou de alguma maneira, se inscreve para fortalecer o canal, me incentivar a continuar produzindo material de qualidade. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, bons investimentos e até a próxima, galera!